querido telespectador! Estamos mais um episódio maravilhoso desse podcast Ninho das Feras, que, convenhamos, só escutam os feras. Eu sou a Persole e estou aqui com a minha amiga maravilhosa Gi, co-apresentadora. Oi, gente. E trouxemos também uma das nossas chefas, como apelidamos aqui no podcast, que faz parte da organização por trás das câmeras, que é a Angélica. Oi, gente, tudo bem? E a nossa queridíssima, presença ilustríssima da nossa diretora Ângela. Ai, obrigada, gente. É um orgulho estar aqui. Eu tenho muito orgulho desse podcast que vocês têm feito. E por mais que acabou o mês de Dia das Mulheres, é sempre ótimo trazer mulheres incríveis como você vai participar. Ah, muito obrigada pelo carinho. E antes da gente começar esse episódio com diversas perguntas importantíssimas e interessantíssimas sobre você, a gente só veio trazer um pequeno presentinho pra você, uma lembrancinha. Porque como vemos aqui na mesa, temos 3 xícaras e 4 pessoas. Eu acho isso um pouco errado da nossa parte. Então aqui, olha. Que lindas. Espero que Obrigada. goste. Que linda. Ganhei uma xícara linda. Espero que goste do nosso Olha. design do Ninho das Feras. Que linda. E Muito aproveitando a obrigada. bica de Já café, pode usar agora gente. pro café, né? Já pode. Exatamente. Olha só, vou até Olha, estrear. aqui a gente tem o marca-texto, o marca-página do Que Ninho. linda, gente. Muito obrigada. Que carinho. Muito obrigada, viu? Quer café? Ah, eu vou estrear minha xícara nova. Então, enquanto eu te sirvo essa... Ai, Deus. Tá, enquanto eu te sirvo essa xicrinha de café, eu tenho uma pergunta pra já começar com esse nosso queridíssimo episódio. Sim. Tô usando muita palavra querida. Uma pergunta. Como tudo começou como escola Ângulo, debaixo da sua direção? Então, gente, eu sempre fui professora, né? Desde os 17 anos, comecei a trabalhar numa escola como auxiliar, né? Fiz o magistério, na época era escola normal. E eu sempre amei trabalhar com criança. Quando eu vim para Boituva, eu vim para cá porque meu marido estava montando o negócio próprio dele. Eu quis montar minha escola. Eu quis trabalhar, eu quis dar aula. Eu procurei algumas escolas aqui em Boituva, né? Procurando emprego como professora. E não consegui. A escola era a cidade muito pequena, as escolinhas já tinham as suas professoras. Então, sabe o que eu resolvi fazer? Montar uma escolinha na minha própria casa. Então, foi assim que começou tudo, né? Eu peguei a minha sala, tirei o sofá, comprei umas mesinhas, comprei uma luzinha, essas luzinhas verdinhas, e mandei um bilhetinho nos vizinhos, assim, coloquei nas portas dos vizinhos de onde eu morava, dizendo que eu era professora e que gostaria de trabalhar com as crianças de 3 a 5 anos na época. Uhum. E me apareceram 5 alunos. E Nossa. foi assim que a gente começou. Mas montar uma escola na sua própria casa, isso é paixão pela profissão, hein? E era muito incrível. Elas chegavam, né? Passavam a tarde ali comigo, elas iam embora, eu tinha que limpar a casa toda, porque elas usavam o meu banheiro, a minha cozinha. Quando dormia na minha cama, enfim. Era tudo muito misturado, mas foi assim que começou. E a escola chamava Cantinho Colorido nessa época. Ai, que nome lindo! Ai, que amor! Demonstra muito da sua paixão por ensinar, né? Porque, Verdade. por incrível que pareça, é difícil encontrar profissionais assim, sabe? Que nem você, que são realmente apaixonados pelo que fazem. Ai, obrigada, mas realmente, eu sempre fui muito apaixonada. E daí o que aconteceu? No ano seguinte apareceram mais crianças, então chegou um momento que na minha casa não dava mais. Sim. E daí a gente alugou uma outra casa e aí começou uma escolinha de verdade, né? E que também continuou com o nome de Cantinho Colorido durante um tempo. E foi passando o tempo, a escola foi crescendo, o número de alunos foi crescendo e era só uma escola de educação infantil. Daí, quando algumas mamães, né, de alguns alunos que já estavam indo para o ensino fundamental, me questionaram, falavam assim, Ângela, por que você não dá continuidade, né, não monta um ensino fundamental, enfim. E eu falei que a minha experiência era mesmo com os pequenos, eu ficava um pouco apreensiva, né. Bom, para encurtar a história, 2 das mamães dos meus alunos acabaram se tornando minhas sócias. E com elas a gente foi atrás de uma outra pessoa que também entendia muito de educação, que é a professora Darcy, e que também entendia do ensino fundamental. E aí a gente montou uma sociedade e fomos, então,
saímos do Cantinho Colorido Sim. e fomos para o Hexágono. Daí a gente começou com essa escola Hexágono, que já era uma escola de educação, de ensino fundamental também. E no Hexágono a gente fazia um trabalho também bem diferenciado, né? E foi crescendo, a gente trabalhava com uma proposta construtivista, porém começou a ficar difícil, a gente começou a perder um pouco de aluno, as pessoas não estavam acreditando muito na nossa proposta, e foi então que a gente procurou o Ângulo, o Sistema Ângulo de Ensino. E por que o Ângulo especificamente? Então, nós procuramos outros sistemas, né, também. Mas o Ângulo foi o que mais assim se aproximou com aquilo que a gente pensava na época. E também porque ele era um sistema forte, e naquele momento a gente precisava de alguma coisa assim forte para agregar credibilidade na gente, entendeu? Porque a gente estava meio assim, as pessoas achavam que a gente não era muito Como não sério, tinha aquele nome né? de empresa, né? O Cantinho Colorido tá precisando de umas garras. Exatamente. E daí foi que o Ângulo entrou. Daí quando o Ângulo entrou, ele deu uma arrumada na casa. Assim, Sim. né? E daí foi muito bom. Ai, que bom. Mas agora fica a pergunta, né? O colégio, a ideia por trás. Mas assim, a gente tem que saber um pouco sobre quem é essa pessoa por trás, não é? Então, Ângela, por que você decidiu ser educadora? Sei lá, era algum sonho que você tinha, que você disse que começou como tipo auxiliar, né, de professora? Então, porque foi um sonho que você quis seguir? Alguma pessoa que te incentivou a isso? Ou, sei lá, era já um trajeto que você queria seguir mesmo? Angélica, você não vai acreditar. Quando eu era menina, quando eu tinha a idade de vocês, eu não queria ser professora. Aliás, eu queria fugir da pedagogia. Sabe por quê? Ai, meu Deus. Porque na minha época, as meninas que faziam pedagogia tinham um apelido que era espera marido. Então, quem ia fazer pedagogia é espera marido, que queria casar. E eu não queria não, entendeu? Eu queria ter uma profissão legal, uma profissão independente de ter que casar, né? Então eu fugi da pedagogia, eu fui fazer comunicação, né? Então a minha primeira formação, que eu acabei não terminando, mas eu iniciei fazendo comunicação. Eu queria ser relações públicas. Mas não adianta, quando tá na gente, né? A gente não tem como fugir. Não tem como fugir. Por mais que a sociedade seja assim, péssima contra mulheres na pedagogia às vezes. É que eles acham que é uma profissão de gente fraca, né? Falam Exatamente. isso, mas não tem nada quem a ver. não consegue entrar em nada, entra em pedagogia. Era Quando isso. tá em Pra dúvida. entrar em algum lugar você precisa de um pedagogo, né? Pois é, olha que desvalorização, né? Infelizmente essa profissão é tão pouco desvalorizada, né? Sim, é verdade. Na minha época, mais ainda. Agora eu acho até que já melhorou muito, mas naquela época foi muito, muito ruim. Então eu fugi mesmo, mas não teve jeito. Daí eu, inclusive, assim, eu fui fazer pedagogia, eu já estava casada e já tinha as minhas 2 filhas. Porque quando eu tinha o Cantinho Colorido, olha que interessante, eu ainda não tinha pedagogia. Nossa, então realmente estava dentro de você, né? Eu não tinha, né? Eu tinha a formação de professora no magistério, então eu podia ministrar as aulas, mas eu não podia ser diretora de uma escola, né? Então foi aí que eu falei, não, eu preciso fazer pedagogia. Então eu já era casada, já tinha filhos e tudo. Nossa, entrar na universidade nesse contexto deve ter sido uma loucura. Foi. Como que foram os anos, então, estudando pedagogia? E fora, assim, briga com o marido, né? Porque eu... indo pra escola, com o marido, com filhos, estudando. Como você conseguiu fazer o malabarismo de tudo isso? Eu vi que ia ter vestibular, eu me inscrevi sem falar com ninguém, me inscrevi e passei. Depois que eu passei, que eu fui falar. Melhor tática. Daí eu falei, eu tenho que fazer, meu amor, porque como é que eu vou assinar, né? Eu tinha que pedir pra alguém assinar como pedagoga a escola, então... E daí eu fui fazer. E foi meio loucura mesmo, porque eu acordava cedo, ia, voltava, daí cuidava da escola. Sempre batalhando pelos sonhos, né? Sempre. E foi muito bom. E deu tudo certo, ainda bem. Que bom. Teve uns perrengues no meio, né? Criança com febre, daí tinha que levar junto pra faculdade. As coisas desse tipo, assim, mas deu certo.
Mas então, Ângela, e como essa decisão de ser educadora influenciou na sua vida pessoal? Tipo, no relacionamento com as suas filhas mesmo, ou tipo, nos seus posicionamentos, e até mesmo como que você conseguiu organizar a sua rotina? Porque tem uma dificuldade, né, pra conseguir conciliar o trabalho com a vida pessoal. Como foi isso? Sim. Então, como eu comecei com a educação infantil, então as minhas filhas, elas iam já nasceram na escola, né? Elas iam nascendo e já iam ficando por ali, no maternal. Então, isso para mim não foi tão difícil como é para outras profissões, né? Então, nesse caso, a escola me ajudou muito, porque eu acabava trabalhando junto com as minhas filhas. Elas faziam parte do elenco. O problema que eu tinha em relação a isso era uma preocupação muito grande das pessoas acharem que eu fazia algum privilégio para elas. É que sempre tem comentário, né? Filho de professor Sempre. sempre é o privilegiado, mas no final das contas acaba sendo que tem menos privilégio. Verdade. E daí eu tinha, assim, acho que uma postura tão rigorosa com elas por conta disso, que muitas vezes eu acho que eu exagerei. Né? Tanto é que teve uma fala uma vez de uma mãe que me marcou muito, até hoje eu lembro, que foi numa festinha de encerramento que a gente ensaiou, né? E daí essa mãe falou: ai, Ângela, eu tenho dó das suas filhas. Falei, nossa, né? Mas Tão direta? ela foi assim, ela falou, ai, sabe por quê? Porque nessas festinhas de comemoração, cada mãe olha para o seu filho, cada mãe tá ali torcendo para o seu filho, olhando para o seu filho, e eu percebo que você não olha para suas filhas, você olha para todos de uma maneira igual. E daí eu parei e falei, nossa, e pior que é mesmo, né? Mas é porque eu sinto que todos ali são meio que meus filhos também. Então, eu não sei como que as meninas sentiram isso, se elas sentiram que ou tinham ciúme disso, mas eu sempre fui muito rigorosa, nunca quis, assim, fazer algum privilégio para não ter. Bem, dos poucos que eu conversei com suas filhas, elas sempre falam com muito orgulho de você. Sim. Ah, é? Sim. Ai, que bom, então. E a gente ficou sabendo que quando você era mais nova, seu pai era militar, você mudou muito de cidade por conta disso, né? Como que foi passar por essa situação e tudo? Sim, é verdade. A gente é engraçado porque a gente não tem amigos de infância, né? Porque a gente vai mudando, então vai se perdendo assim os amigos. Era bem complicado, mas por outro lado também, eu acho que eu me tornei uma pessoa assim muito flexível, então eu tenho uma facilidade grande de me relacionar com as pessoas, porque a cada 2 anos eu tinha que começar tudo de novo, né? E há quem diga que se comunicar é importante para ser pedagogo, né? Sei lá, né? É verdade. Mas eu tinha muita vergonha, às vezes, quando mudava no meio do ano, assim, que daí eu entrava na escola nova, sabe aquela coisa de entrar na escola nova, de não conhecer ninguém, né? Eu só tenho uma pergunta agora, na verdade, que eu tava conversando com a minha mãe e meu irmão teve a oportunidade de estudar no Ângulo há muitos anos atrás, né? E minha mãe contou num episódio que me fez perguntar, né? Quando teve a reforma da educação lá pra 2009, 2008, sabe? Que adicionaram o 9º ano, né? Sim. Eu ouvi falar que as crianças que estavam entrando no 1º ano, tecnicamente deveriam ter repetido, né? Só que você insistiu que pra educação delas ser completa, elas deveriam continuar no 1º ano. Continuar normal a escola, sabe? Mesmo que ficasse sem adicionar a reforma. Isso eu achei, tipo, muito legal da sua parte de ter feito isso e mostra muito seu espírito de pedagoga, né? Então, tipo, dentre essas decisões, como que você faz assim pra colocar sempre o aluno em primeiro e não o negócio? Olha, Bia, isso na minha cabeça é tão claro, né? Porque assim, eu nunca pensei na escola como uma empresa, nunca. Eu sempre penso numa escola um espaço de educação, de crescimento, né? Então, acho que por esse pensamento, eu sempre pus mesmo as crianças em primeiro lugar, o que é melhor para o aluno, e não o que é melhor para ganhar o aluno, para o pai ficar contente, né? Então, essa coisa de, às vezes, repetir, muitas vezes eu já me deparei conversando com alguns pais que a criança ia ter que fazer novamente aquele ano, e o pai não, então eu vou tirar da escola, né? E eu não tinha medo de perder o aluno por isso, né? Sim. Mas de ser convicta daquilo que a gente realmente acredita. Então, é isso. Eu acho que sempre pensar mesmo no que é melhor para aquela criança, para aquele aluno, e sempre com muita responsabilidade, com muita troca, né, com os profissionais da escola.
Então, eu não tenho muito medo, assim, nesse sentido se você... Eu tive já um caso, uma vez, que um pai falou assim para mim, você está percebendo que se você agindo dessa forma, você vai perder toda essa classe? Todo mundo vai sair da escola por conta, né, de uma situação? E eu falei, olha, se for isso que acontecer, o que eu posso fazer? Eu não posso ir contra os meus princípios, né? Então eu sempre fui muito firme nisso. Ai, que bom. E agradecemos muito por isso, né? Porque isso reflete muito na gente, assim, é nítido isso na escola, sabe? Não, quando a gente tem uma liderança, assim, na escola, que põe o aluno em primeiro lugar, dá pra sentir muito claro dentro da sala de aula, nos projetos, principalmente aqui no próprio podcast, né? Quebrando um pouco da quarta parede, gente. Dá pra claramente ver que, tipo, tem paixão aqui na escola, sabe? Tem incentivo e tem gente interessada em educar cidadãos, sabe? E gente pro futuro. Não é, tipo, só pequenas maquininhas de aprender e decorar a matéria, sabe? Isso mesmo. Então, a gente acho que vai pra algumas perguntas relacionadas com você e com o colégio, né? Então, assim, olha, eu acho que já me relaciona com o que a gente tava falando mesmo, que é... Por que é tão importante pra você que o colégio seja um lugar de acolhimento pros alunos? Como uma segunda casa, como você mesma falou. Que foi sua casa por um período, né? Pois é, acho que é por isso. A escola já nasceu na minha casa, então ela continua, né? A casa cresceu, mas continua. Eu acredito, mesmo antes de ser obrigatório, né? Essa lei que agora é obrigatória a escola ter um projeto socioemocional na escola, mas mesmo antes de ter esse projeto socioemocional, a gente sempre acreditou nessa... essa parte emocional, essa parte da convivência social é extremamente importante até para o aprendizado. Ninguém, quando está emocionalmente abalado, consegue aprender. Então, a gente precisa, sim, acolher, né? Acolher todos os alunos, ver quais são as possibilidades de cada um, valorizar o que cada um tem, né? Confiar nessas inteligências múltiplas, né? Então, é isso que a escola... vê. Claro que o ângulo tem essa pegada também do vestibular, de vocês, né, se matarem de estudar, né? Tem essa pegada também. Esse período. Pois é. Que é importante também, mas a gente precisa estar aqui para dar o colinho, né? Na hora que vocês precisam. É extremamente importante. Não, mas é nítido a forma com que, tipo assim, eu tava até, falo pessoalmente, com um pouco de receio quando eu voltei pro ângulo ano passado, principalmente por ser sistema ângulo. Eu falei, nossa, que medo. Será que vai ser, tipo, aquele negócio de estudar, vestibular? E daí teve a grande surpresa, que foi quando eu comecei primeira, segunda, terceira semana aqui, eu comecei a ver, peraí, não, essa escola é diferente. E claramente não é só por conta do sistema ângulo, porque, tipo, o que eu escuto dos meus amigos que estudam em outros ângulos é diferente a pegada. Dá pra claramente ver que tem o seu toque ali que faz essa escola ser especial e diferente, sabe? Obrigada, gente. E vocês são muito especiais também. Ai, obrigada. E qual característica, valor, assim, que você sempre colocou em primeiro lugar, sabe? O que não podia faltar na escola? Bom, deixa eu pensar, né? Quais são os nossos pilares, né? Eu acho que existe esse pilar do aprendizado mesmo, né? De ser forte, de ser um aprendizado, de vocês realmente aprenderem. Eu acho que a questão da ética profissional, né? Então, é muito importante... lidar com a verdade sempre, acho que isso é muito importante. E o convívio, a amizade, eu acredito muito que na idade de vocês, uma coisa que é extremamente importante são os amigos. Então a gente precisa valorizar isso dentro da escola, né? Esses espaços. A gente está sempre falando, a gente precisa fazer uns espaços mais legais aqui na escola, né? Para que eles possam... a nossa escola ainda está muito sem esses cantinhos, né? Voltar no cantinho colorido ali e fazer alguns espaços. Acho que isso é extremamente importante também. E, Ângela, qual que você acha que, assim, que é a parte mais difícil de gerenciar um colégio? E também qual a parte que você mais gosta também? Olha, a parte que eu mais gosto, sem dúvida, são os alunos. Vocês são a parte, apesar de tudo, das vezes as malcriações, da rebeldia, apesar de tudo, é a parte mais gostosa, mais fácil, a mais... que eu adoro, assim, quando vocês vão na minha sala, né? Gosto da bagunça, então, né? Ou então até para resolver os conflitos, né? Os pequenininhos lá eu me divirto. Quando vocês...
A Ia Gi bastante sabe, porque lá. a Gi era pequenininha, né? Ia lá na sala para resolver os conflitos. Qualquer drama se resolve com a tia Ângela. Ah, nem fale, eu adorava essa parte, adoro. Ainda atendo um pouco, né? Porque agora tem a tia Simone que atende mais, mas enfim, essa parte de vocês é maravilhosa. A parte mais difícil, eu acho que assim, é a questão da gente conseguir passar para os pais, né? Às vezes os problemas, ou conseguir a confiança dos pais na gente. Uhum. Porque às vezes a gente sabe o que está fazendo, mas os pais não confiam tanto. Então, para mim é muito difícil assim que eles confiem. Então, dá mais trabalho essa parte. Porque a conexão com a gente vocês têm, né? O problema é justificar, entre aspas, pros pais certas coisas e tudo, né? É mais difícil, porque, né, às vezes eles também têm a maneira de pensar, e então a gente precisa mostrar que a gente sabe o que está fazendo, como escola, né? Então, às vezes, essa parte é mais difícil. Mas você, como mãe e educadora das suas filhas, como, tipo, você falou um pouco sobre essa relação, né? Mas vocês hoje em dia ainda conversam sobre como você, sendo professora e mãe delas, influenciou a criação delas? Ô, Bia, deixa eu te contar uma coisa, um segredo. Pode contar, porque é só assim, pros feras aqui. Na verdade, né, a Ângela educadora é muito diferente da Ângela mãe. Porque a Ângela mãe é igual a mãe de vocês, assim, tipo, sai daqui senão vai levar uma palmada. Eu lembro que quando elas eram pequenininhas eu falava assim, sai daqui, senão vai levar uma palmada, sai daqui que eu tô nervosa. Então assim, e é engraçado que o meu marido às vezes brincava comigo, nossa, tem tanta paciência lá na escola com as crianças e aqui em casa e não tem paciência nenhuma, né? Mas na verdade assim, a gente como mãe é diferente, a gente está num outro contexto, está fazendo as coisas, está resolvendo, e às vezes a criança está ali, né? Então é um pouco diferente essa relação das crianças. Mas assim, eu acho que elas se tornaram pessoas legais, porque eu sempre falei que o mais importante, eu sempre que eu falo também, né, para as crianças que às vezes vão para minha sala, a gente tem que respeitar e tem que gostar das pessoas. As pessoas são importantes. O resto não tem valor. Eu poderia ter falado melhor eu mesma. Nossa. Não é? Eu acho que é isso. Então eu sempre falei para minhas filhas, respeitem as pessoas. Goste da pessoa, né? Não das outras coisas. Não importa onde mora, não importa o que tem, não importa nada, mas a gente tem que gostar das pessoas. E outra coisa que eu sempre falei para elas é que quando a gente está fazendo uma coisa, a gente tem que fazer o melhor. A gente tem que se doar para aquilo que a gente está fazendo, independente do que seja. A Laura, minha filha do meio, ela foi trabalhar num restaurante como garçonete. Eu falei, você vai ser a melhor garçonete de lá, né? Vai fazer o seu trabalho da melhor forma que você puder. E ela foi tão boa garçonete que ela conseguiu uma pessoa que trabalhava num banco, lá um diretor do banco que ia almoçar lá todo dia, convidou ela para trabalhar no banco, entendeu? Então ali ela já galgou um degrau. Porque é isso, quando a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer bem feito. Então acho que é isso que eu passei. Muito. Sendo que até é um grande dilema, né, pra gente ficar toda hora tentando fazer o melhor possível. Mas acaba sempre conseguindo, né? Quando se põe muito esforço. É verdade. A gente tem que pôr o melhor da gente. Não é querer vencer tudo ou querer ser o melhor de todos. Não. É dentro da nossa personalidade, dentro da nossa capacidade, fazer aquilo que a gente consegue fazer de melhor. É poder deitar no final do dia no travesseiro assim e pensar, eu fiz o que eu podia. Sim, exatamente. Não é necessariamente você ter conquistado aquilo, mas você deu tudo que você tinha para aquele objetivo, e se não deu certo é porque não era pra dar mesmo. Isso você mesmo. colocou tudo de você. Nossa, mas é importantíssimo isso. E muita gente tá precisando, sabe, escutar e ter essa ideia bem concretizada, assim. Então, Ângela, assim como você disse que incentivou a sua filha quando ela foi trabalhar como garçonete, durante o processo de construção aqui do colégio, qual foi a pessoa que, sabe, mais te incentivou a construir? Construir a escola? Isso. Então, eu acho assim, eu tenho que falar do meu maridinho, né, porque ele foi muito legal nesse ponto, ele sempre me apoiou, né, ele sempre viu que eu gostava muito disso, tanto é que assim, quando a escola era Cantinho Colorido ainda, que era lá em casa, que eu tinha que fazer as festinhas, ele que filmava, ele que punha a cortina, ele que punha o cenário, então ele sempre me apoiou nesse ponto, ele sempre acreditou, né? Quando a gente foi construir essa unidade e a gente
estava ainda numa briga para conseguir o ensino médio, né? Porque não foi tão fácil assim ter o ensino médio aqui no ângulo de Boituva. Tinha muita gente que queria, então foi uma disputa mesmo. E eu lembro que ele falou, não, né, a gente vai conseguir. Então ele me levou para São Paulo, para a gente conversar com o diretor lá em São Paulo. Então ele foi um grande apoiador. E fora assim, né, eu tenho que falar que não seria nada essa escola se não fosse essa equipe maravilhosa que a gente tem, dos nossos professores, né, que são pessoas que engajam, são engajados e que fazem sempre o melhor. E daí por isso que a gente tem esses alunos maravilhosos, essas alunas lindas que realmente também se engajam. Acho que é uma coisa puxa a outra. Nessa nota de elogio, o papo tá ótimo, mas a gente tem um tempo limite. E eu parei estrategicamente aqui porque eu fui elogiada. Não irei negar os fatos. Mas, Ângela, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui com a gente, ter esse papo maravilhoso. E assim, é muito bom conhecer um pouco mais sobre quem é a pessoa por trás, sabe? Não é só uma mulher de negócios, é uma pessoa mesmo, uma pedagoga incrível, com uma história de vida maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu fico com o coração cheio de amor aqui de estar participando. Muito, muito obrigada. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse episódio. Sigam a gente no Instagram, @NinhoDasFeras. E até a próxima. Tchau, até.